Para tangibilizar, a primeira coisa é essa gestão participativa aí, né, onde a gente tem os líderes ali tomando decisões naquilo que a gente vai ganhar de mercado, é a primeira premissa. A segunda é a gente conectar isso na execução, que aí tem a ver o que eu consigo priorizar de entregas para atingir aquele objetivo. Então, tudo tem que estar muito bem conectado, alinhado, né? Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Hoje, com mais uma gravação aqui ao vivo, um privilégio receber duas super convidadas para falarmos sobre Lean Portfolio Management. Eu tenho o prazer de receber aqui a Débora Zapata e a Isabela Gaino. A Débora é CEO e sócia na Agile Think, sócia e cofundadora da AT3 Holding, coordenadora na PUC São Paulo, docente no BBI of Chicago e na Fundação Vanzolini, e também é curadora e coautora de livros. A Isabela acumula 18 anos de experiência em tecnologia, 10 anos em liderança de negócios e desenvolvimento de produtos digitais e um histórico comprovado em busca da inovação. Nos últimos 8 anos, tem se dedicado a grandes programas de transformação ágil e digital em grandes empresas nas indústrias de banking, mídia e varejo, e é fundadora também do Mais Mulheres na TI e mãe de 4 filhos. Débora e Isabela, sejam muito bem-vindas aqui ao Capital Projects Podcast. Muito obrigada, André. Prazer estar aqui com vocês, uma honra, né, Isa? A gente está aqui, ficamos muito felizes com o convite e vamos aproveitar esse episódio aí para trazer bastante informação, trocar muita coisa aí boa. É isso aí. Obrigada aí pelo convite. Obrigada aí a participação de quem está conosco aqui a essa hora, a gente dentro da casa de vocês, e vamos para esse debate. E com certeza a gente vai sair daqui muito mais enriquecida. Obrigada aí pelo convite e pela parceria, Débora. Não, maravilha, é um prazer ter vocês aqui. Estou muito contente de poder abordar um tema tão importante, principalmente, a gente vai abordar ao longo do episódio, né? Num cenário tão desafiador que as indústrias todas passam hoje em dia, e poder fazer isso ao vivo com a interação do nosso público aqui é bom demais. Quero dar as boas-vindas para quem já está chegando no canal. Fique à vontade para colocar ali no chat suas perguntas. Podem começar colocando de onde vocês estão nos acompanhando. Já temos um ilustre colega de sempre aqui, o Farhab Dolayan, está nos acompanhando. Já é meia-noite lá onde ele está na África, então seja muito bem-vindo. O Mário Rueda Júnior também está aí. Ricardo Camisão, grande Camisão, seja muito bem-vindo. Vamos lá, vão colocando aqui suas perguntas para a gente aproveitar bem essa horinha com as nossas convidadas aqui no Capital Projects Podcast. Para o nosso público conhecer um pouco mais sobre vocês, conta um pouquinho para a gente da trajetória, né? De como é que vocês passaram a se envolver com projetos e como é que vocês chegaram aqui hoje. Bom, eu tenho bastante tempo aí também, né? Já tô com 30 anos aí, né, nessa vida, mas em projetos eu diria que eu tô mais ou menos uns 23 anos envolvida. E lá mas eu sempre estava com outros chapéus, assim, não necessariamente com projetos. E teve um tempo da minha vida, alguns anos atrás, que eu pivotei realmente. Eu estava com 40 anos de idade e eu falava para os meus amigos, eu quero ser gerente de projeto. Como é que faz, né? Eu ficava na área de qualidade. E a galera falava assim, fica aí na qualidade, você não leva muito jeito, não. Fica quietinha aí no que você está fazendo. E aí, como boa ariana que sou, né, falou assim, não dá. Eu falei assim, dá, mas como que dá? E aí eu comecei a realmente fazer essa busca e entendi o que eu queria, né? Fui descobrindo realmente meu propósito e fui estudando, fui buscando conhecimento para a área de gestão e me embrenhando realmente, né? Saindo só da posição de qualidade, mas indo para a parte de liderança e gestão para aprender mais e para poder auxiliar. Então, essa foi meio que a jornada. E eu pivotei realmente há 5 anos atrás, quando eu entrei na Agile Think, e aí pude ser recebida pelo pessoal de lá, à época, e o Vidal e o Leandro me receberam, né? E eles me viram realmente, né? Pela primeira vez, eu acho que não é pela primeira vez, porque já tinham me visto antes, mas eu não tinha tido a oportunidade, eu acredito, de realmente exercer, e talvez eu não estivesse nem pronta à época para realmente fazer aquilo que eu gostaria, né? E foi uma conjunção, assim, de universo e de oportunidades. Eles foram me dando as oportunidades, eu fui abraçando, fui aprendendo, fui colocando em prática tudo aquilo que eu fui buscando conhecimento. Inclusive, fiz alguns treinamentos junto com o Farhab, fomos alunas, assim, foi
onde eu o conheci. Eu admiro muito. E foi assim, e aí eu fui galgando, fui subindo, fui tirando certificações, aprendendo, e mais do que isso, né, a oportunidade de colocar em prática tudo isso que eu aprendia, né, então isso que trouxe o grande valor, até que hoje eu consegui, estou, né, fui muito bem acolhida, como eu disse, estou como CEO da Agile Think, sou sócia dos meninos e de outros empreendimentos que a gente tem, fazendo diferença, né, Isa, que é o que a gente sempre fala. Fazer diferente, qualquer um faz. Fazer diferença, né, e colocar esse brilho nos olhos nas pessoas nessa jornada da vida, do conhecimento, não é, né, qualquer hora, de qualquer jeito. Então, esse é o meu propósito. Bom, iniciei na área aí há 19 anos já, né? Enfim, muito no viés de gestão de projeto. Eu sempre fui uma pessoa muito em busca de melhoria e eu patinava muito com o gerenciamento de projeto pela natureza daquilo que a gente trabalha, mas curiosamente eu não entrei na agilidade por causa de projetos, apesar de eu, na época, ser gerente de projeto. Eu queria saber mais sobre como engajar pessoas, a elas fazerem o que elas deveriam fazer sem que ninguém cobrasse. Isso era para 2 integrantes da minha casa que eu tinha na época, eram meus 2 filhos, e ali eu comecei a entender como era trabalhar em time, colaboração, e aí eu falei, nossa, isso daqui serve para o que eu faço no dia a dia. Foi exatamente assim, perguntando para o Google como engajar pessoas, que eu caí no Scrum. Isso, meados de 2007, 2008, os meus marcos são os filhos, né? Então, o meu filho, ele tinha acabado de nascer, né? E depois daí eu comecei a ter um time que era meu, né? Aí não tinha mais para quem devolver, a gente tinha que desenvolver. E comecei a usar tudo aquilo que a agilidade traz de benfeitorias para a gente, com mindset de melhoria, né, de liderança, etc. E isso foi permeando o dia a dia do meu trabalho. Aí eu gosto de trazer a principal motivação que tem a ver com pessoas, então nunca descolei. E depois daí veio um movimento muito grande, significativo aí de empresas num viés mais de produto, não mais tanto de projeto, né? E eu fui embarcando. Aí trabalhei em startup, aí comecei a trabalhar em time de times, aí de repente estava trabalhando em big companies, aí comecei a me aprofundar em transformações de grandes players, né? Tive a oportunidade de consolidar minha carreira com alguns cases bacanas, especialmente em bancos. Então, isso foi materializando o resultado. E a agilidade, ou, né, assim, a gente olhar muito sobre go-to-market e resultado, foi o que me ajudou a me consolidar profissionalmente. Muito mais do que a gestão de projeto, que na época se matava o mensageiro, né? Hoje eu vejo que as duas coisas, elas se coexistem, elas andam juntos, a gente está fazendo medidas diferentes, de coisas diferentes, né? Mas que eu acho que tem espaço, né, para os 2 tipos de coisa, a gente só precisa ter o mesmo idioma, convergindo para que as pessoas não se degladiem no meio do caminho, né? Porque no final tá todo mundo dando tudo que tem de melhor para entregar o melhor de cada um, né? Para as empresas. Então, e aí eu tô aqui, né? Hoje eu trabalho muito com lideranças, trabalho em empresa global, então já tive a oportunidade de formatar Lean Portfólio, já tive a oportunidade de treinar pessoas e já tive oportunidades de materializar cases, porque eu sou uma pessoa muito direcionada a resultado. Acho que se eu estiver fazendo algo que não faz sentido nem para mim, nem para a pessoa, não tem um resultado atrelado, isso para mim é muito ruim. Então, essa sou eu. Eu, mãe de 4 filhos. E vó de 2 cachorras. Muito bacana, uma baita equipe aí, e achei muito legal que você comentou, né, que comecei a estudar mais para ver como é que eu conseguia convencer o time mais importante que eu tenho aqui, os filhos, fazerem aquilo que precisa sem eu ter que ficar mandando. Olha, eu quero saber ao longo da conversa aí onde é que está esse mercado onde não se mata mais o mensageiro na gestão de projetos, porque o que eu tenho visto por aqui não está dos melhores, não. Mas a gente vai falar bastante sobre colaboração, comunicação, integração dentro da empresa. E achei muito legal que a Débora comentou também da trajetória dela, porque a grande maioria dos profissionais que vem aqui no canal acabam seguindo aquela tradicional trilha do gerente de projetos acidental. Ele vai,
trabalhando com foco técnico e quando ele se dá por conta, ele é gerente de projetos e muitas vezes tem que buscar as ferramentas para aquele novo desafio. Como acontece com tanta gente, aconteceu comigo. E a Débora olhou e falou, não, eu quero fazer esse negócio aqui. Pessoal, como eu falei, quem está acompanhando no chat aqui ao vivo, vão deixando as perguntas. Eu vi que o Wallace Gonçalves está aí também. Colocou ali, ó, te esperamos no congresso do PMI Ceará. Olha só, notícia fresquinha de 1 hora atrás. Acabei de confirmar minha participação, vou estar lá no Ceará. E eu vou estar junto com o Finoc, a gente vai falar sobre o ChatGPT. E a gente vai estar num workshop, inclusive, no sábado, segundo dia do evento, com o workshop do ChatGPT ao vivo, em pessoa lá em Fortaleza. Show de bola, obrigado pelo convite. Vinícius Matos está aí também, boa noite a todos. Não esqueça, pessoal, de deixar o like, seguir o canal, daqui a pouco eu vou deixar os links também para quem gostaria de se associar lá no Catarse para ajudar aqui o nosso canal. Vamos entrar de vez no nosso tema, falar sobre Lean Portfolio Management. E quando a gente fala sobre gestão de portfólio, a gente precisa sempre lembrar o contexto que vem transformando esse tipo de atividade, de gestão dentro das empresas, em algo cada vez mais complexo. Eu sei que é meio batido falar que o mercado está cada vez mais cheio de mudanças, que os clientes mudam de necessidades, que a tecnologia evolui rápido, mas é o que está acontecendo cada vez mais frequentemente, com ciclos mais curtos e mais intensos, e as empresas muitas vezes, apesar de precisar, claro, ter um planejamento estratégico muito bem definido, mas a maneira de trilhar esse caminho, ela muda às vezes de um mês para o outro, e isso a gente tem uma dificuldade grande de encaixar as oportunidades que nós temos dentro da empresa, as necessidades que vêm dos nossos clientes, e isso acaba batendo em vários indicadores que a gente vai falar aqui ao longo da nossa conversa, de como eu estou ou não eficiente na minha gestão de portfólio. E aí eu já queria fazer uma pergunta de $1 bilhão aqui, muito fácil, né, para as nossas duas convidadas, de perguntar pela experiência que elas têm na área, pela atuação de mercado atual delas, aonde que vocês enxergam que estão hoje os maiores desafios para uma boa gestão de portfólio nas empresas de maneira geral? Numa visão de produto, né, as empresas elas começam suas iniciativas ágeis ali no delivery. Então, a maioria das empresas já iniciaram alguma coisa, assim, não é mais uma coisa distante. E com isso, o que acontece? A gente tem alguns conflitos, né, de inputs e outputs dentro desse meio de caminho. Quem está pedindo o quê para suprir a necessidade de alguém e como a gente está entregando. Então, eu acho que o primeiro gap que a gente começa a ter é esse. Significa que eu estou sendo medido por projeto, mas, na verdade, eu estou tendo que responder ao mercado como produto. Então, a primeira coisa é a gente conseguir modelar isso. Como? Olhando a maneira como o nosso cliente deixa o dinheiro dele dentro do nosso business. A primeira coisa que a gente tem que preparar a empresa para responder. Isso vai muito no viés de agilidade de negócios, que é um tema que eu vejo muito batido no mercado, mas que a gente está muito distante no Brasil. Muitas empresas estão muito distantes. O tema ele está sendo falado exaustivamente, mas na prática você tem uma cultura a ser modificada porque as pessoas têm que exercer os seus papéis dentro daquelas competências que ela tem e poder tomar decisões, né? E a gente sempre teve o papel das empresas criadas ali numa gestão tradicional, que alguém dava a cara a tapa, né? E se expunha ao risco. Então, a gente começa a mudar, porque a empresa tem que responder a esse mercado. Um segundo ponto que eu vejo é como esse portfólio está sendo priorizado lá em cima. Então, assim, de fato, esse portfólio que foi priorizado, ou que colocaram o dinheiro, ele está sendo atendido pelos times? Como que a gente conecta a estratégia e execução? A gente fala de práticas ágeis que nos ajudam a gente pode até falar de framework que tem práticas de dia a dia de como a gente conecta isso e garante, né, para os executivos que, de fato, o dinheiro que está sendo gasto está sendo investido naquilo que a empresa tem como premissa ali, como objetivo, né? E aí a gente vai, dentro desse balde aí, tirando várias coisas, né? A gente tem que falar sobre como a gente vai contabilizar isso dentro da empresa, como esse dinheiro vai ser investido, né, para dentro desses produtos, ou seja, visando ali a entrada do nosso cliente. Então, a gente tem um trabalho organizacional. É muito maior do que falar tão somente de entregas ágeis, né, no ciclo de desenvolvimento de produto.
Mas bora lá, ô Débora. Eu coloco o complemento assim, do que tenho visto, a gente tem aprendido, né, junto ao mercado, com alguns clientes também, é a questão da aprendizagem de todos os níveis da empresa, de como lidar com isso, né? Eu entender, aí, por exemplo, falando de uma implementação de um OKR, né? Como é que eu entendo, como é que tá legal, eu vejo assim, eu vejo, eu não quero causar polêmica já causando, mas ensinar OKR é simples. Como construir OKRs eficazes? É simples. Olha, tá aqui, é essa formulinha. Executá-los é que é a grande magia que a gente faz todos os dias e aprende muito. Então, você conseguir definir um bom objetivo, entender como que você chega ali, né? O que você realmente quer com os resultados-chave, entender as suas iniciativas. Aí, meu amigo Anderson Salles sempre fala, né? O que realmente, eu vi ele várias vezes falando isso hoje, o que vai mexer os ponteirinhos, o que realmente vai fazer trazer resultado, vai fazer mudar esses ponteirinhos, né? E fazer as pessoas entenderem em todos os níveis, no estratégico, no tático e na operação, que são tratativas diferentes e como você seleciona essas iniciativas. E mais do que isso, saber as suas iniciativas, às vezes as pessoas até sabem. Aí a gente tem uma grande outra dificuldade: criar indicadores. Que indicadores, que tipos de indicadores vão me dizer que eu estou seguindo para aquela direção? Que métricas eu consigo produzir com esses indicadores? Conseguir se basear sempre em dados e fatos, né, para que eu possa tomar as decisões estratégicas, né? E pensar nesse alinhamento, entender o que eu estou resolvendo num curto prazo e que vai me dar resultado a longo prazo. E no Lean Budgeting, né, Isa, a gente conseguiu olhar isso. O Vidal uma vez fez um desenho que eu gosto muito de usar, que é o seguinte: eu tenho o meu presente em que eu vou estar olhando para defeitos, para correções, eu vou estar querendo, né, resolver as coisas de forma reativa, mas tudo bem, eu vou ter que olhar para isso, né, Isa, fazer as coisas daqui desse nível para baixo, mas eu preciso o quê? Olhar para o meu futuro, para que eu consiga começar a ter respostas proativas para isso e encontrar esses momentos de inovação, de crescimento, dirimir, né, os riscos, os potenciais. Então, eu vejo muito essa dificuldade, né? A gente tem muitas iniciativas, né? É isso, como que eu seleciono? Qual que é a melhor? Essas discussões que a gente tem com as pessoas para fazê-las entender. E uma coisa que é um grande desafio: entender, dar autonomia e fazer as pessoas entenderem que elas têm autonomia para trabalhar. E como que eu organizo tudo isso em todos os níveis, né? Porque, como Isa falou, a gente tem estruturas hierarquizadas que às vezes estão querendo fazer essa transformação cultural. Eu não sei nem se a gente transforma a cultura de verdade, mas esse ajuste cultural, na minha opinião, não, né? A gente vai ajustando algumas coisas, né? Mas a essência da empresa, a cultura da empresa, eu aprendi também que a gente precisa chegar e respeitar, entender, né? Se você está ali, você teve essa oportunidade, a primeira coisa a fazer é entenda a cultura da empresa, para aí você poder colaborar. Então, você conseguir ir galgando esse espaço, trabalhando nessa cultura junto com as pessoas, né? Para que você tenha abordagem e posicionamento corretos para trazer essas pessoas esse senso de pertencimento de eu faço parte, né? Eu tô vendo aqui, olha, vou fazer e trazer essa autonomia. Né, e mostrar, e crescendo com a autonomia, todo mundo criando esse ambiente de confiança e evoluindo essa autonomia. Então, na minha opinião, esses são alguns desafios também, além da parte financeira e tudo mais que a gente faz, essa questão de ensinar as pessoas como ser realmente ter essa autonomia e como mudar de verdade. Porque eu gosto muito de falar, daquele meme, né? Todo mundo quer mudança, mas na hora de mudar, talvez eu não queira tanto assim, que dá trabalho. Então, nós gostamos desses desafios, né? A gente quer trazer mudança, a gente quer ter trabalho. Eu tenho aquele bichinho dentro de mim de me dar um probleminha para resolver. E aí a gente vai lá junto com os times para poder entender, né? E, na minha opinião, é isso. Eu acredito que, para mim, hoje em dia, esse é o meu maior desafio, trazer esse entendimento de autonomia, de
de participação como um todo, em todos os níveis, né? E fazendo esse ensino para todo mundo, né? E aprendendo com eles, porque eu vou dizer para vocês que realmente é um aprendizado diário, tudo isso que a gente vai vendo aí, aprendendo do negócio, aprendendo sobre pessoas, aprendendo como construir um way of working mesmo daquela empresa, né? A forma de trabalho deles dentro do contexto deles, e não qualquer, né? Qualquer coisa que você fez, vamos tentar. É uma tentativa, sim, mas é a tentativa de acertar, né? Então, com esse entendimento, acoplar isso, é o que a gente procura, né? Acertar todo dia. Olha, vocês trouxeram vários pontos super relevantes aqui, minha cabeça já está pipocando de ideias e de cases, eu falo aqui quase todo episódio, né? O convidado vai falando, você já vai passando vários filmes na cabeça, assim, aí já entra um outro termo, já corta aquele filme, já entra um novo, normalmente são lembranças um pouco traumáticas, mas a gente vai tentando traduzir aqui para poder aprender também no meio desse contexto. Uma coisa que a Débora falou, e que está ligado também na fala da Isabela, dessa conexão, da melhor integração dentro da empresa, ou a questão da autonomia. Porque o que é um problema comum que eu vejo muito em trabalhos onde a gente apoia o cliente na gestão de portfólio ou na definição de critérios de priorização, etc. Acaba não tendo essa visão de autonomia das áreas, no sentido de que cada um que tem uma necessidade vai lá e descarrega isso dentro da gestão de portfólio. Então eu preciso... Tropecei na calçada na frente do meu escritório aqui. Eu vou lá e abro um pedido de um projetinho de manutenção e jogo na cesta. E é o PMO que vai definir se meu projeto é importante ou não. Eu classifico que é uma questão de segurança, alguém pode se machucar lá, e aí eu transfiro a responsabilidade para o outro lado. Eu sei que a verba é limitada e aí fica aquele jogo do me engana que eu gosto. Eu vou pedir muito mais, porque eu sei que vão cortar bastante. Então eu vou encher de projetos que não são tão importantes e tão relevantes assim, para tentar sair pelo menos com a verba que eu preciso para fazer os que eu acho que são relevantes. E aí é óbvio que o PMO, estando lá, fazendo as suas funções, que não é quem está na área diretamente, não vai conseguir medir a diferença entre uma opção, uma oportunidade e a outra na hora de definir. Então fica fácil para quem pede, porque se ele tiver a verba, ok, resolvi meu problema. Se ele não receber, a culpa não é minha, eu pedi. O PMO foi que cortou. E aí você tem a boca de funil do portfólio completamente inchada, com muito mais opções para poder ser analisada no famigerado ciclo orçamentário, que todo mundo adora passar todo ano, parece que dura o ano inteiro, né? Quando se termina um, já começa o outro. Então, como conseguir trazer nas empresas essa visão mais participativa de cada área, sabendo os seus limites, ou mesmo que eu não tenha ainda o número mágico que é destinado para a minha área, ou para o meu setor, mas que eu já saiba que, olha, eu vou ter que fazer um trabalho interno aqui com o meu time para realmente colocar na balança e ver o que passa, o que não passa. Junto a isso, um outro ponto que eu citei no exemplo ali da questão de segurança, parece que todo projeto que chega na indústria para ser priorizado, ou ele vai, se ele não acontecer, ou ele vai matar alguém, ou ele vai parar a planta. Porque a gente coloca nessas categorias porque a gente tem mais chance do dinheiro ser aprovado. Então eu forço a barra para classificar o projeto como urgente de um desses indicadores, e aí, mais uma vez, eu estou jogando a responsabilidade para o outro lado. Como é que vocês veem isso nessa adaptação cultural de você conseguir trazer maturidade para as áreas para já começarem com os seus filtros e esse processo ser de fato mais participativo dentro da visão estratégica da empresa do que ficar essa questão individual, que todo mundo vai lá no balaio, joga a necessidade e depois fica vendo o que sair? André, é uma pergunta peculiar. Primeiro, o que eu vejo? A gente tem um desafio que não foi falado ou aprofundado, que é a questão dos silos, né? E que a transformação, quando a gente fala sobre conectar a estratégia de execução e botar o cliente no centro, a gente passa a ver a cadeia de valor, passa a ver o cliente ali e a gente vai atender aquela cadeia de valor. Então, a garantia nesse contexto é que o dinheiro não é mais por áreas, nem por centro de custo, né? A gente começa num viés muito de investimento. Quanto que eu estou investindo, o que isso vai trazer de resultado e tal. E eu gosto muito de definir, né? Então, por exemplo, o que é um produto de software? Segundo o Gartner, um produto é isso, isso e isso, e a gente entrega tal coisa no final. Que tipo de item eu trabalho na minha cadeia de valor operacional? Trabalho esses tipos de item, cada um tem essa natureza e serve para eu ver essas coisas. E no portfólio não é diferente. O que é uma iniciativa
que a gente vai validar aqui internamente para eu ver se eu quero pôr o dinheiro. Então, a gente fala muito no conceito de Lean Startup, né? No conceito ali de MVP, de colocar ali o cliente no centro, validar a hipótese e tal. Esse critério desse pré-comitê, onde você vai submeter as iniciativas, ele tem que estar declarado, acordado, desenhado em conjunto. Não é a Isabela vai lá desenhar. É o que aquela empresa entende como etapa, como contexto. O que é uma iniciativa? Uma iniciativa é algo que é mais de 500 mil, tem que ter um business case atrelado, que hipótese que ela vai trazer. Então, isso é definido. Aí, depois disso, vai ter uma gestão orçamentária participativa, onde o objetivo estratégico é tal, por exemplo, cadeia de valor vai ter, sei lá, se a gente está falando de uma iniciativa que é para crescimento da empresa, ela tem um budget alinhado, que é o chamado guarda-redes de investimento. Ou então, vou manter meus negócios funcionando, né? Mais ou menos assim, um está dando leite da vaca, outro está fazendo queijo e outro, sei lá, vou trazer uma cabra para cá, algo nesse sentido. Então, você define, a primeira coisa é você definir. Depois que você define, você prepara esses participantes a seguirem ritos. Eles também têm ritos como a agilidade tem. E você consegue conectar esses ritos gerando inputs para a tua operação, né? Então, para o nível coordenação, para o nível de time, e depois ele retroalimenta trazendo resultados que vão ser aferidos. Então, você também tem um trabalho de engajamento constante com essas lideranças, né? O fórum de discussão, onde as pessoas vão priorizar em grupo, não por área, mais ou menos assim, eu te dou 1 milhão, você vai colocar em quais iniciativas? E essas pessoas, elas são diversas, né? Em papéis parecidos, de business owner, diretorias, stakeholders e etc. E depois a gente busca uma convergência. A gente garante que essas pessoas, elas estão trabalhando como times, alinhando a prioridade da estratégia da empresa e não das áreas. Excelente. Já temos comentários aqui também no chat, o Vinícius concordando com a Débora, concordo plenamente contigo, vejo que é uma pena que tenhamos um desafio gigante por conta de o topo da hierarquia não compreender que a autonomia é porta para a possibilidade de se fazer melhor. E encaixa com o que a Isabela estava comentando agora, né, de você ter um orçamento mais participativo, onde as áreas atuam também como tomadores de decisão, mas não olhando só o seu próprio umbigo, e sim aquilo que está no contexto da empresa, né? Farrá comentou aqui, o pulo do gato é passar de uma cultura e mindset de centro de custo para centro de resultado. Como a Isabela trouxe, você enxergar a cadeia de valor. E isso é uma coisa também que, conforme as empresas vão crescendo, você vai tendo diversos fóruns diferentes internamente com prioridades que nem sempre convergem. Às vezes no high level parece que está tudo ligado, mas quando você desce realmente para o nível de projeto, que aí são as ações que você precisa fazer, você começa a ver que as coisas não estão muito conectadas. E aí é outro dificultador na hora de você juntar a gestão de portfólio, porque você vai ter prioridades apontando para lados diferentes. Às vezes de fóruns estratégicos em termos de capacidade de novos produtos, questões de manutenção interna que você precisa fazer para manter, melhorias que foram identificadas. A questão do investimento na própria tecnologia, que a gente vê que muitas vezes na hora que o dinheiro é escasso, acaba sendo visto como supérfluo, e aí depois, 1, 2, 3, 10 anos na frente, a gente se depara com um cenário onde, poxa, minha empresa está obsoleta, por que isso aconteceu de uma hora para outra, se eu não estava buscando um caminho? E vocês trouxeram bastante também a questão dos indicadores. O que vocês veem que tem funcionado bem para dar mais luz em cima da gestão da performance do portfólio? Eu pergunto porque eu já comentei aqui, até a gente teve uma conversa um tempo atrás com a Miriam Moura falando de agilidade organizacional e gestão de portfólio, onde eu comentei com ela que eu vejo casos onde, às vezes, o pessoal comemora o aumento da aderência orçamentária do portfólio, ou seja, eu estou gastando mais do que eu gastei nos anos anteriores em percentual da verba que foi destinada, então cheguei a ver casos de 52%, 54% de aderência só, aquela briga toda pelo dinheiro, e depois que o dinheiro está disponível, você consegue fazer metade só do que tinha previsto. E aí esse índice aumentando para 60%, 70%, e aí a empresa achando que, poxa, finalmente eu estou melhorando a minha gestão de portfólio, mas quando a gente mergulha no desempenho da carteira e pega os projetos individualmente, a gente vê que tem projetos que estouraram 100%, 200%, 300%, e tem muitos outros projetos que não saíram do lugar.
e que conseguiram dinheiro e executaram muito pouco ou não executaram. Ou seja, a média do quanto eu gastei não quer me dizer absolutamente nada. Eu não estou melhorando o meu desempenho, né? Eu estou deixando de enxergar a entrega de valor de fato. Como é que vocês têm visto através dessas implantações de OKR, junto com a gestão Lean de portfólio, né? Como é que a gente consegue aproximar essas visões, trazer mais luz em cima dos benefícios de fato, para que eu possa medir o que é importante? Eu vou deixar a Isa responder, porque ela tem mais experiência até do que eu, essa experiência, né, com essa parte da gestão, dessa parte financeira e indicadores. Mas o que eu vejo, que eu tenho visto para mim, na minha experiência, é o seguinte: a gente conseguir realmente entender essa diferença real que eu estou fazendo no resultado. Porque é como você falou, a gente tem várias ações, mas às vezes eu consegui identificar a ação real, né, Isa, que vai fazer essa diferença, é um grande desafio, um grande aprendizado, principalmente se você está começando na implementação disso. Então, leva-se tempo até a gente entender, são hipóteses, né? De qualquer forma, a gente está validando algumas hipóteses, né? Então, esse aprendizado que a gente vai tendo é que vai norteando esses indicadores. E aí a gente sai só de alguns números NPS da vida, aderências nesse tipo, porque até porque essa parte às vezes não é real, né, Isa? As pessoas respondem, muitas vezes, muitas pessoas foram ensinadas a responder aquilo que sabem que querem ouvir de você. Então, para você se conectar e realmente entender verdadeiramente o que de fato está acontecendo, então esse também é um aprendizado que a gente vai gerando nas pessoas e dando essa segurança psicológica para ela realmente falar esses indicadores reais, doa a quem doer, a transparência dói, e eu preciso entender esses números. E também, né, a gente às vezes ouve, né, os meus números sou eu quem crio, né? Só que na verdade, assim, não é isso. Se você não tem um número, você precisa achar formas de colher esses números para depois ter essa tomada de decisão. Então, Isa, eu não tenho a outra parte, tanta experiência, né? Não estou tão ligada a isso, mas eu tenho a experiência nessa primeira parte aí, de como que eu consigo identificar, como eu sei quais são esses indicadores no começo, e aí para trazer para as pessoas, porque eu acho que às vezes as pessoas acham muito que é tudo muito simples. Falam de indicadores, como eu falei, OKRs eficazes, mas como é que eu faço isso? Não é simples achar esses indicadores. A gente precisa se debruçar muito e entender muito, estudar muito aquilo para entender e ouvir a galera que está lá na operação, se juntar com todo mundo, fazer essa conexão mesmo, essas frentes estratégicas, a gente trabalhar aí junto e achando esse caminho, junto e criando esses indicadores. E até mesmo, ao criá-los, ver, é isso mesmo? Será que esse indicador está me dando é isso que eu quero medir? Então, eu acho que eu começaria por essa parte, sabe? De que depois as coisas vão acontecer como acontecem, que Isa vai falar, mas eu acho que essa primeira parte é muito complicada, esse amadurecimento, entender, criar essas metas, né? E métricas para que eu consiga avaliar esses resultados. Então, só queria passar essa experiência, porque, né, para dizer que dói para todo mundo, tá? É porque às vezes a gente olha para a grama do vizinho, parece que ela é toda verdinha, né? Então, é aquela coisa, não olhe para o palco do outro e olhe para os seus bastidores. Os bastidores de todo mundo é um emaranhado de coisas, de ideias, de tentativas, de sucessos e insucessos também, que vão levando a gente a esse aprendizado e a alcançar os resultados. Olha, eu vejo assim, a primeira coisa, eu sempre gosto de falar assim, se 1 milhão fosse seu, o que você gostaria de ver, né? Então, assim, não é só se você gastou bem o dinheiro. Beleza, você pode ser muito eficiente em gastar o dinheiro, né? A questão é que tipo de resultado isso trouxe para quem está botando esse 1 milhão aí, né? Então, para tangibilizar, a primeira coisa é essa gestão participativa aí, né, onde a gente tem os líderes ali tomando decisões naquilo que a gente vai ganhar de mercado, é a primeira premissa. A segunda é a gente conectar isso na execução, que aí tem a ver o que eu consigo priorizar de entregas para atingir aquele objetivo. Então, tudo tem que estar muito bem conectado, alinhado, né? E por que eu estou falando dentro dos próprios times? Porque a gente tem como
validar pequenas hipóteses, como a Débora bem trouxe aqui, né? Eu gosto de falar muito assim no sentido de experimento, para a gente ver se a gente está caminhando. Por quê? Porque nós trabalhamos com coisas intangíveis, né? Trabalhar com código é uma coisa intangível. Eu penso de um jeito, você de outro, e etc. No final, eu tenho que garantir a eficácia disso. Então, não adianta eu ter somente uma verificação ali de performance dos times, né? O que eu estou entregando, eu entrego bem, mas eu estou entregando certo. Então, eu entendo que a sacada é conectar essas duas pontas, né? Então, tudo que a gente priorizar tem que estar direcionado a esse objetivo, esse resultado de negócio para a companhia. A mesma dificuldade ou desafio que a gente tem enquanto operação ali para priorizar, seja por custo do atraso, por engenharia de valor, por qualquer cheiro de métrica que a gente se baseie, eles têm lá em cima também, né? Quando eu digo lá em cima, é porque é uma reunião alto nível, estratégico, pensando em crescimento, pensando em guarda-reios, pensando em uma série de coisas que como eu vou liberar o dinheiro. É a primeira coisa. E eu te garanto que se você coloca 1 e traz 10, o cara vai te dar 10 para você trazer 100. A questão é como você consegue, de fato, negociar, né? Como que eu falo? Fala assim, as pessoas que têm dinheiro sabem fazer dinheiro. Eles continuam lá porque se tem uma coisa que eles sabem fazer é dinheiro. Então, a gente tem que ser humilde o suficiente para saber que eles sabem fazer dinheiro, né? E tentar conectar isso, né? Mas eu vejo muito nessa linha de conseguir tanto fazer esse trabalho com eles, né? Dessa convergência estratégica, da onde a gente quer ir enquanto business, né? E depois conectar isso e colocar em pequenas partes daquilo que traz mais resultado no menor tempo. E aí eu gosto bastante aí de padrões que já tem bastante case sendo usado, que aí, no caso, eu vou trazer o custo do atraso. Excelente. Eu até coloquei uma provocação no chat aqui para o pessoal. Olha, vamos ver se a turma vai responder. Se 1 milhão fosse seu, se você colocaria no seu projeto. Se a carreira fosse, né? Se os 300 milhões de euros fossem do Neymar, será que ele botava no contrato dele? Olha só, não quero criar polêmica aqui. Vamos lá. Farrá colocou, né? A lógica do portfólio é a otimização do valor do acionista. A árvore de valor é um instrumento excelente para isso. E o André Vidal complementou aqui. Se você está planejando seu portfólio pela cadeia de valor, o verdadeiro indicador é a percepção do cliente. Excelente. Tem um ponto, conecta com a questão estratégica que vocês comentaram, que acaba sendo uma dor em muitos lugares que a gente vai e que o José Antônio Martins, super apoiador do canal aqui, colocou no chat. Os indicadores, né? Como aplicar, quais aplicar e como separar isso do programa de metas. O que a gente vê, né? O mercado está mudando, as necessidades vão mudando, mas a gente continua trabalhando num sistema que tem algumas décadas já nas organizações, desde que os programas de remuneração variável foram criados. E aí a gente passa todo esse debate de ciclo orçamentário, que eu tenho certeza que muitas empresas já começaram a visão para o próximo ano, já estão nos debates intensos, e no final do ano sai a carteira, sai o orçamento aprovado e saem as metas que você precisa cumprir para 2024. Estamos lá em 2024, fazendo o melhor possível, como a Débora falou, todo mundo ralando um monte para entregar valor para o cliente, e aí o mercado muda, as situações mudam, o dinheiro seca, ou de repente novas iniciativas chegam e precisam passar na frente, e você se vê numa situação onde aqueles indicadores que vão medir a performance individual dos profissionais e o resultado dos setores, né, a performance dos setores, já não fazem mais tanto sentido, porque o cenário já não é mais aquele de 6, 8, 10 meses atrás. E aí, às vezes, a gente vê, né, vários cenários, ou aquela frustração de que foi bom para a empresa a gente mudar de rumo, mas aí nós perdemos as metas, ou algumas. E em outros casos, esse projeto não vai para frente, porque com a mudança de cenário ele deixou de ser prioridade, mas está na minha meta concluir tal etapa até o final do ano. E nós vamos concluir, porque eu preciso bater a meta. Só que aquilo já não interessa mais à organização, mas ela está atrelada àquilo que foi definido como métrica de desempenho lá no início. Como conseguir, ou pelo menos na experiência de vocês, falando mais uma vez, né, dos indicadores e dos resultados, como conseguir conciliar essas questões, né? Como é que eu consigo trabalhar num ambiente estratégico mais flexível, ainda assim medindo o desempenho de maneira assertiva? Eu entendo que assim, me diga como você vai medir, vou dizer, né, para você como que eu vou entregar. O que a gente tem de aprendizado? Primeira coisa, quando eu colocar
as minhas metas, né? Num viés de cadeia de valor. Ou quando eu colocar as metas alinhadas ao grupo, ao que o Agile Release Train vai entregar, ou ao que a tribo vai entregar, naturalmente eu vou ter uma resposta organizacional diferente. Não tem como a gente querer mudar os silos se a gente não mudar como isso chega para as pessoas, como elas vão ser medidas, tá? Então, assim, eu vejo um movimento de mudar, tem que mudar a parte de metas direcionado àquilo que a empresa está buscando, que é resposta ao mercado, como o próprio Vidal bem mencionou, percepção de cliente, tá? E isso tem que estar, né? E o resultado de negócio atingido, numa visão onde todos estão olhando para o mercado, todos estão olhando para aquilo que é importante para a empresa, né? E não por área. Então, a primeira coisa é não ter por área, e sim por cadeia de valor, por objetivo estratégico alinhado, por OKR, né? E aí você tem um rendimento teu individual, que faz sentido, porque você não pode ser só medido por um grupo, certo? Porque não faz sentido. Você e ter o seu de time, né? Porque aí você não gera desengajamento. Então, eu acho que você tem que coexistir os dois mundos. Faz todo sentido. Um dos desafios, como vocês trouxeram muito bem hoje também, é essa questão da adaptação cultural, ou seja, os dois lados se entenderem. O lado mais técnico entender que essa mudança é necessária para a gente mudar o rumo e atender melhor a necessidade do mercado hoje. E, por outro lado, também os executivos entendendo que fazer projeto não é pastel, né? Não é assim, eu chego lá e agora paraliso o que eu estou fazendo e para o final do ano eu preciso de resultado já em outra área. E às vezes, dependendo do tempo de ciclo de alguns projetos e algumas empresas, isso não é possível. E aí você também não vai conseguir ter o resultado. Então, realmente, essa aproximação do nível estratégico com o delivery, ela é fundamental para que você crie essas sinergias, né? Identifique aonde que é possível fazer e dê mais autonomia, como já foi comentado no chat aqui, ouvir mais, e aonde não é possível, que não adianta insistir, né? E o que você tem visto assim, em relação à medição de benefícios? A gente falou da questão da ligação com a meta, mas como é que eu consigo trazer, até o que também já foi comentado aqui, a percepção de valor do cliente? Como é que eu consigo ter isso mais próximo, retroalimentando não só a minha gestão do portfólio, mas também a gestão do projeto, para que eu não fique naquele negócio de eu vou entregar o resultado primeiro para depois medir como é que ficou, e aí lá na frente eu vou coletar lições aprendidas para trazer lá para o começo. Legal você trazer essa pergunta. Eu gosto de falar das casinhas que eu passei, né? Então, eu vivi isso numa casinha que foi o seguinte: nós apresentamos um resultado e saímos de 1 milhão de clientes para 3 milhões de clientes. É um resultado positivo? Nossa meta era 2, né? Então, foi um resultado significativo, foi um resultado bacana. Só que o que nós descobrimos? Que nós tínhamos 1,5 milhão a mais de usuários que não acabaram entrando por problemas, seja ele quais problemas, ou não conseguiu instalar o aplicativo, ou não conseguiu uma série de coisas, e aí a gente foi fazendo recorte. Aí entra muito no viés de nível de satisfação do cliente, porque essas pessoas não entraram, então a gente foi identificar a causa raiz, tá? Então, nesse sentido, André, eu acho que você tem ali o que o teu cliente traz para você, tá? De feedbacks daquele produto que você tem no mercado. No caso ali, a gente tinha uma receptividade do nosso cliente que não conseguiram usar o aplicativo, não conseguiram acessar o banco, tá? Então, isso para nós era ruim, porque era potencial cliente, e a gente fez várias iniciativas depois para trazer parte desse recorte para a companhia. Então, eu acho que primeiro, ok, atinge o resultado para poder continuar tendo financiamento, como você bem mencionou, e o segundo é o que eu posso gerar de mais oportunidade, através de percepção, aquilo que eu consigo entender de problemas que eu tenho, né, dentro daquele produto que eu estou me dispondo a entregar, tá? Muito bom, com certeza. Isso também faz a gente refletir em cima de outros pontos, como você comentou, de você tentar atingir um resultado sem, às vezes, medir as consequências. Então, aumentei a base de clientes, mas agora a experiência do usuário está muito ruim. E isso pode ser um tiro no pé. Na verdade, é melhor não ter crescido e criar uma boa experiência
do que aumentar o indicador e não conseguir atender. Por exemplo, você fala, estou tendo novos clientes e eu tenho um monte saindo. Isso é importante, né? Então você tem que mantê-los, né? Mantê-los felizes, inclusive. Inclusive. Não adianta ter um churn alto, porque ele vai te trazer um custo de aquisição de cliente muito alto e isso vira insustentável ao longo do tempo, porque você não vai conseguir, né, crescer de uma maneira que você consiga financiar e não adianta você trazer mais cliente para deixar mais gente insatisfeita, né? Tem que criar aí uma boa experiência. Aí isso conecta também com o que a gente comentou na conversa lá com a Miriam Moura, que ela trouxe um dado que eu quase caí da cadeira aqui, que na média as empresas têm no seu portfólio uma carteira de projetos que é 2,5 vezes maior do que a capacidade interna de execução. Então acaba entrando um pouquinho também do que vocês comentaram. Qual que é o indicador? Eu vou crescer. Crescer através do quê? Mais projetos. Mas eu mantenho a minha estrutura ou eu reforço ela muito pouco. E aí você tem uma queda de desempenho. Esses novos projetos vão ser mal planejados, vão ser mal conduzidos. Não é porque os profissionais não têm capacidade, é que eles não conseguem gerir 10, 15 projetos ao mesmo tempo, não com a qualidade que tinha antes. E aí o resultado disso tudo é muito pior para a organização, em termos de prejuízo, em termos de experiência ruim para o cliente, em termos de defeitos no produto que foi entregue, e aí você acaba tendo, mais uma vez, um resultado muito pior do que você tinha planejado. Ou seja, gastei mais para criar menos valor, pelo fato de fazer de maneira desordenada ou estar olhando apenas uma parte do problema sem resolver o resto, né? O Farrah colocou aqui, ó, P&D visa se perpetuar, diversificar produtos, visa crescer e manutenção do aparelho produtivo visa sobreviver. É isso mesmo, né? No P&D é para que eu possa diversificar, trazer novas tecnologias, novos projetos, e eu preciso manter o que eu tenho rodando, senão eu não consigo ter dinheiro entrando no caixa de maneira segura, atendendo os clientes que eu já tenho. E isso traz uma outra questão que eu queria abordar para pegar a visão de vocês, o que vocês têm visto nos projetos que vocês estão atuando e nas empresas onde vocês atuam, com relação a essa questão da tecnologia. Porque a gente viu, pelo menos em várias indústrias no primeiro semestre, algumas delas dando uma pisada no freio, mas agora perto da metade do ano, porque a taxa de juros continua alta. Enfim, a economia não reagiu tão, né, rapidamente como o pessoal estava imaginando, e aí algumas empresas começaram a cortar projetos. Mas, em paralelo, vem um bichinho chamado inteligência artificial, que está na cabeça de todo CEO e todo executivo. Está todo mundo perguntando dentro de todas as empresas o que nós estamos fazendo com inteligência artificial, para onde que a gente vai, o que a gente está pesquisando, onde é que a gente está tentando se desenvolver. E aí, como trazer dentro dessa visão de iniciativas que competem pelos mesmos recursos, não vou dizer briga, mas enfim, esse confronto entre aquilo que o Farrah colocou. Eu preciso manter o meu business e criar e desenvolver projetos que são comuns para mim, da minha vaca leiteira ali, que estou atendendo aquele mercado, como também não deixar que eu fique para trás por não investir também dinheiro na parte de inovação, que não vai trazer resultado imediato. E aí esses são normalmente os mais propensos a perder a prioridade na hora de trabalhar o portfólio, ou de fazer a revisão de metade de ano, que sempre vem para cortar, nunca vem para adicionar verba, né? E esses são os projetos, às vezes, mais propensos a perder prioridade. Como é que vocês têm visto isso hoje no ambiente de trabalho de vocês? Olha, eu vejo o pessoal investindo bastante em inovação. Isso é fato, criando possibilidades, espaços para buscar essa inovação, né? Então, e trazendo, pelo menos onde estou, tá? Trazendo as pessoas para pensar junto e construir junto isso. E aí, com a inteligência artificial, otimizando o tempo da gente para que a gente possa realmente se dedicar ao que realmente importa. Porque às vezes a gente, né, investia tempo em algumas coisas que a inteligência artificial consegue nos ajudar. Então você ganha tempo para que você possa pensar em outras estratégias, em outras formas de fazer, e às vezes é aquele passo inicial que você precisa dar. Você vê aquela página em branco daquele, né? Aquela trava, e você fala assim, pera. Então, às vezes, é uma palavra, é um sopro de inteligência artificial que seja, mas que potencializa você a começar coisas, a entender, a ter insights.
E eu acho que meio que é um trabalho colaborativo com ela que eu vejo a coisa acontecendo, sabe? Ela sendo integrada também ao time para que a gente possa usar da melhor forma o que ela nos traz. Então, assim como métodos, frameworks, né, aquela coisa, aquela briga eterna de PMBOK ou agilidade, um morre, outro nasce, o outro vira cambalhota. Gente, eu acho que em tudo a gente tem que usar o melhor de tudo, de todos os mundos. E não deixar de lado nada. Então, assim, é claro que tem coisas que vão ser potencializadas, outras morrem. Quantas coisas do metaverso a gente viu progredir e outras que morreram, porque realmente não dava liga e tá tudo bem. Então, aproveitar o que de melhor traz a inteligência artificial e entender, gente, que, olha, eu não sei, posso estar errada, mas na minha visão a competência e o ser humano serão sempre necessários. Então, eu acho que a gente tem que ver a máquina, né, essa potência para nos auxiliar, né, e como fonte. Então, assim, substituir até um ponto, mas substituir mesmo, não tem como, porque ainda assim você tem que ter essa integração, tem que, né, é claro que ela aprende muito mais rápido que a gente, né, isso fato, não dá para concorrer, né, enquanto você tá lá pensando, ela já, né, já fez 5 maratonas e voltou com as informações, mas, ainda assim, se você não der o dado correto, e aí vamos falar do chat GPT, né, se a gente não fizer o prompt correto, você não vai ter a resposta correta. Você não vai ter o que você precisa de forma correta. Então, a inteligência ainda precisa estar ali junto, né? Acho que a gente precisa colaborar, né? Tá cooperando com a inteligência para a gente conseguir resultado. Agora, isso é o que eu tenho experimentado, sabe? Porque, agora esqueci o livro que o Carrie Conde indicou para a gente, aquela história do Clips, que ele foi fazendo clipes, que a missão dele era fazer clipes, que ele acabou com a humanidade para cada vez mais entregar eficiência para criar os clipes. Depois eu vejo o nome, eu coloco aqui no chat para vocês. Então, assim, a que ponto a gente chega de entender e de gerar esses prompts para nos auxiliar a ganhar tempo e a gente pensar numa estratégia, a gente pensar e otimizar a nossa participação nos pontos que a gente precisa. Porque se a gente pensar realmente no dia a dia, a gente investe tempo em muita coisa que a gente não precisaria investir. E aí a nossa gestão de tempo vai ficando cada vez mais escassa. Tá aí a gente, nós, assim, nada de questões feministas ou não, mas nós aqui, mulheres, que temos 3... Homens também tem, tá? Mas assim, tô falando de mim e da Isa, que nós conhecemos a nossa jornada de vida, de trabalho, casa, família, filhos e tudo isso, e otimizar, né? E trabalhar bastante, né? Então, eu uso para otimizar e vejo os times muito... o medo existe, ok? Mas eu vejo o pessoal tendo um pouco mais de olhar de colaboração, sabe? Essa é a minha percepção. E tem uma coisa também que eu tenho visto, né? Eu tô trabalhando num projeto global e eu tenho alguns amigos que trabalham em projetos globais também, e há um certo receio, ou melhor, há até proibição, por exemplo, desses business, de você colocar coisas no chat GPT, porque você está dando o teu business para alguém. Então, qual o risco que você também corre de querer que tudo saia automatizado, né? As empresas não vão colocar seus business dentro do chat GPT, esquece. Tá? Então, assim, por mais que a gente fale vai otimizar, você validar uma parte do código é uma coisa, você colocar o teu código inteiro lá, isso não vai acontecer, gente. Né? A empresa não vai... sou capaz de dizer que a empresa vai colocar o que for de integração com o GitHub, tudo que puder, e que ele tiver certeza da segurança. Então, aquilo que a gente souber fazer o prompt, como a Débora trouxe, vai nos beneficiar. Eu melhoro muito meu inglês com a ferramenta, mas substituir, não. É porque a empresa não vai colocar. Você não vai dar de graça um business seu para que alguém possa beber dessa fonte, de graça, né? Então, fica aí. As empresas já estão bem cautelosas com isso, inclusive havendo proibição de colocar códigos, tá? Você pode pedir para o chat GPT te trazer código, mas você não vai colocar o teu lá. Não. Não dá, não.
Faz sentido. E como você falou, de fato a gente vê muitos casos, até nos próprios cursos que eu faço lá com o Finoc, o pessoal comentando, a empresa não deixa e tal. Só que tem a questão, aquilo que não deixa e o que consegue de fato bloquear, porque se você não instruir bem, o que acaba acontecendo é que assim, as pessoas vão usar, né? Elas vão usar. Se elas verem que aquilo pode ajudar, elas vão usar. Só que, mais uma vez, tem que saber usar, ser bem criterioso em relação àquilo que sai, e não colocar algo ali que você não colocaria na mão do teu concorrente. E você tem que saber o que sai, né, André? Aí que tá. Você tem que ter a inteligência para analisar aquilo que saiu. Porque, olha, eu fui fazer um teste, vou trazer um caso bem simples. Eu fui mostrar para minha filha como era e tal, e aí ela fez uma pergunta lá, e ela conhecia do livro, né, sobre o que a gente estava perguntando, e ela falou: mãe, tá errado. A pessoa aqui não era baterista, era não sei o que lá. Então, assim, se você não tem o conhecimento também para analisar, não vai. Outro dia eu estava fazendo um projeto com o Vidal e a gente ouviu muito disso, né? Tem as alucinações, galera, da máquina. Então, cuidado, né? Continue confiando na sua massinha cinzenta aqui também, porque vale a pena, viu? Não é só acreditar que a máquina tá te fazendo milagres aí, não. Porque você precisa ter a cabecinha aí para pensar. Exatamente. Como o próprio pessoal está colocando no chat aqui, né? O próprio Farrah falou, não se pode usar inteligência artificial se não tiver inteligência humana na direção estratégica do negócio. O Elielson, muitos CEOs estão vendo a IA como oportunidade de reduzir custos com as gerenciadoras de projetos e não como um valor a se agregar aos projetos. Isso vai acontecer como em cada mudança de mercado onde você tem uma saída mais barata. Normalmente o primeiro ramo de adoção de muitas é vamos baratear, vamos tirar pessoas e vamos confiar na máquina. Só que aquele negócio, a gente já não define nem projeto direito. E aí a gente faz o quê, né? O André Vidal comentando que é bem bacana para ter bons insights, mas se o insight for ruim, obviamente não vai funcionar. A gente falou aqui do discernimento, para que a gente possa trabalhar extraindo aquilo que tem de bom. A gente sempre fala muito como um copiloto, como um apoio, mas não como comandando o projeto ou o negócio, né? Tá muito cedo para isso e não vejo no horizonte ainda visível a gente ter a substituição da experiência em projetos, da questão de entender melhor o contexto. É uma baita ferramenta, a gente usa bastante, mas né, vamos lá. Nem tudo é 8 ou 80, né? Gente, estamos chegando no final já da nossa conversa. Olha só, se tiverem uma última pergunta para colocar no chat, a gente está falando muito aqui da questão da integração, de como melhorar, diminuir a distância entre o nível estratégico e o delivery para que a gente possa ter portfólios cada vez mais alinhados naquilo que eu preciso e que consigam corrigir de rota o mais rápido possível. A gente tem, claro, projetos e projetos. Se você está numa área de tecnologia, às vezes alguns projetos são mais rápidos de você implantar. A gente fala muito aqui de projetos grandes de engenharia que têm ciclos de vida de anos. Então aí esse nascimento do projeto ele precisa ser mais apoiado ainda no teu planejamento estratégico, que você não consegue mudar de rota tão rapidamente, mas a gestão de portfólio sempre é muito importante para que você aplique o recurso da empresa de maneira a extrair o melhor resultado. E tem que ter um bom caminho. Né? O Farrah está colocando ali. Se não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? Se o meu portfólio vai... Cada hora, os guarda-reios que a Isabela falou, se eles forem muito abertos, eu não vou usar ele para raspar a lateral, eu vou bater de frente, porque eu virei tanto, né, que deu tempo do carrinho virar e dar de frente nele. Então não é isso que eu quero. Débora e Isabela, vamos lá. Quero dicas finais de vocês para quem quer se aprofundar mais no tema, quem quer trabalhar de maneira mais enxuta a gestão de portfólio, de uma maneira mais participativa. Por onde vocês indicariam que as pessoas comecem assim? Poxa, me interessei muito pelo tema, ainda dentro da minha empresa tem muito dessa gestão com a visão orçamentária, então a gente define as prioridades no começo do ano, todo mundo se abraça naquela carteira e a gente vai, e lá no final a gente vai ver se deu certo ou não, se o mercado colabora a gente vai bem, se o mercado não concorda com a gente vai mal. Por onde começar? Eu costumo dizer que é olhando para a sua carreira. Por quê? Porque não importa se o cenário que você está hoje, ele está preparado para isso. É um movimento que o mercado está trazendo. Então, como você se vê fazendo, né, com todo o conhecimento que você tem, né, até o dia de hoje, fazendo o que daqui para frente? Acho que essa é a primeira pergunta que as pessoas deveriam se fazer. Estamos distante dentro das empresas que estão adotando o modelo operativo, seja o nome da empresa,
baseado em Kanban, baseado em Safe, baseado em Scrum of Scrums, baseado no que for. Todo mundo está com o mesmo objetivo, ganhar mercado. E para que a gente tenha essa coesão, é importante a gente olhar a empresa como uma organização sistêmica. E aí, então, olhar cada elemento, avaliar muito bem esses inputs e outputs, né? Que a gente recebe, que a gente precisa até pensar em como vai ser, não só reagir ao seu sistema, porque no final todas as pessoas, né, que estão na empresa estão dando o melhor que elas têm, né? Ninguém é. Eu costumo dizer assim, não matam a gente. O cara está reagindo ao sistema. Se alguém está te cobrando algo, é porque alguém está cobrando esse algo para ele. Então a gente tem que ir identificando esses inputs. Isso eu estou dizendo na maneira prática, do dia a dia do trabalho, tá? Agora, por onde eu começo, o que eu vou estudar? Eu gosto muito do LPM do SAFe, porque eu vejo que o SAFe é uma grande curadoria de grandes práticas e tem muitos cases, né? Eu acho que não é o que a Isabela está falando, é o market share que o SAFe traz, especialmente para o LPM, né? Então, acho que a gente tem que beber de fonte de outras empresas que já estão bebendo. Então, eu costumo olhar o que essas empresas estão puxando, né? E eu acho que, especialmente dentro para a LPM, você vai encontrar muitas coisas interessantes ali, para você ver como que foi estruturado, né? Fazer um bench, porque, graças a Deus, eu costumo dizer que nós somos tão colaborativos e amigos na comunidade que se você quiser ver o LPM da casinha do lado, alguém abre a porta para você ver. Você consegue fazer esses benches, né? Então, é muito importante. E a gente aprende por espelhamento, obviamente você não vai querer cometer erros, né? Muitas vezes você vai alavancar olhando o que as pessoas estão fazendo, né? E buscar mentoria no mercado, enfim, acho que tem vários artefatos hoje, né? Porque o conhecimento ele está disseminado. E eu falo do SAFe porque o SAFe é uma curadoria aberta. Você vai lá no site, você vê as fontes, as referências e etc. do que eles estão se baseando. O que dizer? Não tem nada mais para dizer. Tudo isso daí. E realmente eu começaria do mesmo jeito. Se conheça, entenda suas vulnerabilidades, para que você vá buscar o conhecimento para que você se complete, né? Para que você se fortaleça e aí consiga se ajudar e ajudar o outro. Porque se a gente não sabe, e tá tudo bem não saber, né? Eu acho que essa cobrança que nós somos criados de você tem que saber tudo o tempo todo, de tudo, não dá, né? O mundo que a gente está é muito, 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 muito rápido. Então você olha para o lado, tem coisas que eu falo, gente, mas onde é que estava esse negócio aí que eu olhei para o lado e tem uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida em todos esses anos e eu vejo as pessoas falando, eu falo, gente, parece aquela sincronicidade, né? Quando tem aquela coisa, você começa a ver, você percebe e todo mundo tá falando, todo mundo tá fazendo. Então, eu seguiria os mesmos caminhos que a Isa falou, né? Foi os passos que eu criei para mim mesma, né, de entender quais eram as minhas vulnerabilidades, tá aí o começo para findar a história aqui, né, então eu entendi o que eu precisava melhorar, o que eu precisava construir, então apesar de ter doído a crítica inicial de fica aí, você não serve para isso, tá, então fui entender do que você tá falando, né, que parte que não serve para isso, então eu preciso se conhecer, e aí vai buscar conhecimento, no SAFe é uma grande fonte mesmo, outros lugares que se identifique com você e que você, né, que faça sentido com o teu contexto. E aí a gente fala muito o Discipline Agile também traz muito isso. Qual que é o teu contexto? Como que você se liga a isso? O que serve para a tua empresa de acordo com a cultura? Então entenda, né? Se conheça teu time, conheça a cultura da tua empresa para que você possa potencializar isso. E vá aprendendo a cada dia, não tem jeito, né? Você tem que ter essa cadeia de valor mapeada, entender qual que é a sua parte, onde é que você se encontra dentro dela, como a gente colabora, porque às vezes eu vejo muito pessoal pensando coisas muito disruptivas só de inovação. E inovação não são só coisas que nunca existiram. Às vezes você muda uma linha num script, num atendimento, e você muda totalmente a experiência do usuário. E você está inovando, e você está trazendo valor, e as pessoas entenderem, né? Eu acho que esse também para findar. O que é valor? O que é valor para você, o que é valor para o teu cliente, o que é o valor para a tua organização. E quando eu gosto muito de usar o Canvas de produto, e dar aquele match que a gente começa com público-alvo e objetivo de negócio. Tem lá necessidades e produto. Como eu ligo tudo isso?
Porque só olhar o cliente que a gente quer e tem que estar lá no centro, tem que entender, fantástico. Mas se minha operação não parar de pé, não dá, não vai para frente, né? Então eu gosto de dar esse match aí. Vou dar, antes de encerrar, eu vou dar um exemplo prático do que a Débora falou. Eu sou mamãe de 4 filhos, que gosto de sair de férias também. Toda vez que eu tento comprar um aéreo com um pacote de hotel, eu tenho que dividir minha família, não cabe no quarto. Então, eu não sou um potencial cliente para um business de hotelaria, porque quantas mães com 4 filhos vão viajar? Talvez eu não seja mercado. Talvez nunca fui. Hoje, quem resolve meu problema é o Airbnb, mas o que conecta muito com o que a Débora disse. Isso traz market share para mim, traz mercado? Senão, eu não quero investir aqui. É conhecer o seu produto final aí, seu cliente final. Olha, não falei que a gente não ia embora, André? Você falou, eu falei assim, a gente não vai embora, você vai ver. Bom demais, bom demais. E ter a consciência de que os recursos são escassos. Então não é porque, mas se eu criar uma parte aqui, melhorar o produto, se eu tiver 20 quartos com 6 camas, eu vou ter. Mas o quanto que isso realmente representa para o teu business e é o melhor lugar que você tem para gastar recursos em relação a todo o resto que você está tentando atender. Muito bom. Adorei as provocações. A Débora comentou da questão do autoconhecimento, de a gente conseguir ter autocrítica para ver não só o que eu preciso melhorar para poder atuar da maneira com que eu acho que eu posso lá na frente, mas também ter a visão de contexto de como a empresa funciona, como é a cultura, porque às vezes também a maneira com que eu trabalho, eu gosto de trabalhar, não vai se adaptar àquela empresa e eu não vou mudar a empresa. Por melhor que sejam as minhas intenções, eu não vou mudar a cultura da empresa. Então, eu preciso entender bem o fit para ver até onde vale a pena gastar energia. E aí conecta com o que a Isabela falou. A primeira visão é, o que você quer para a tua carreira? Porque o mercado está mudando. As coisas já não são mais da maneira com que me ensinaram lá atrás, da maneira com que eu pesquisei, da maneira com que eu fiz. E se eu quero continuar sendo um profissional importante nesse mercado, no sentido de ter relevância para ter trabalho para os próximos anos, eu vou precisar me adaptar. E a gente vê quantas vezes profissionais que têm essa dificuldade de deixar, desapegar daquilo que nos trouxe até aqui. Tem até o livro do Goldschmidt que fala, o que me trouxe até aqui não vai me levar lá na frente. Então é a constante busca de aprimoramento, mas aí, mais uma vez, tem que ter autocrítica e tem que ter a visão de mercado. E às vezes onde eu tô, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu enxergo que é o melhor. E aí você tem que tomar a difícil decisão de sair. E eu costumo dizer que, assim, talvez não só na nossa área, talvez eu esteja fazendo um recorte muito superficial com o que eu vou falar, mas assim, um professor que se dedica a ensinar alguém, ele tem que ter na prática aquilo que ele está vivendo, especialmente quando a gente fala de produto de software. Então, por exemplo, na medicina, você vai ter que pôr a mão na massa, você vai ter que estar ali trocando, não pode ser superficial, senão o próprio aluno também não consegue conectar. Então, é importante essa troca, né? E eu vejo hoje que até a parte, não vou falar assim de treinamento, mas a parte como a gente aprende mudou, né? A gente aprende o tempo inteiro espelhando com outras pessoas que têm as mesmas dores e necessidades que a gente. Então, é você, YouTube, você, curador, você, aonde você achar que bate com a dor que você tem, né? E aí é o que a Débora falou, onde você se afiniza mais. É bem interessante. E é legal que isso conecta também com o episódio passado com o Leonardo Fabel, que ele falou aqui. Muitos power skills, que era o tema da conversa, principalmente negociação, gestão de conflitos, você tem muito como aprender com as pessoas que trabalham no teu entorno, justamente observando e tentando ver, separar, o que ali eu acho que funcionou bem, o que eu não faço porque naquela situação não funcionou. Também rolou no chat aqui a pergunta em relação à quantidade de MBAs que a gente tem em gestão de projetos e a qualidade, de repente, de um ou outro. E é o que a Isabela comentou. É a gente ter o discernimento para poder separar o joio do trigo e correr atrás do conhecimento do jeito que eu preciso, na profundidade que eu preciso, e às vezes no formato diferente. O próprio Farrah colocou ali. Vai no YouTube. Primeiro, lá você vai achar coisa ruim e vai achar coisa boa. De repente, o que você achar de bom ali supre o que você está precisando. Não precisa ir num curso formal lá para ter. Eu queria só falar uma coisa da tua fala, dessa fala que todo mundo usa aí de o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar lá na frente.
mas o que te trouxe até aqui foi o que fez você ser assim. Então, a gente não pode abandonar todas as nossas experiências e tudo que nos fortaleceu, porque foram os bons e os ruins, né? Aliás, a gente não é na dor e no amor que a gente aprende. Eu gostaria que fosse muito mais no amor, mas a vida que nos deparamos aqui, né, onde vivemos, é pela dor que a gente vai aprendendo, é pela mudança, é pela necessidade que a gente vai gerando essa necessidade aí, essa não é pela necessidade, não necessidade não, é pela necessidade que vai gerando essa força para que a gente mude. Então eu gosto muito de pensar que exatamente essa frase, sim, não vai me levar lá para frente, mas me formou, né, até aqui e que me potencializa, né, crescer e entender para qual caminho, escolher caminhos, porque aí, né, a gente precisa conhecer a escuridão para saber o que é luz. Então, todo esse aprendizado aí vai nos fortalecendo. E Débora, não é diferente quando você olha uma empresa que se fundou num modelo de negócios e hoje ela passa a ser tecnologia com aquele modelo de negócio. De repente, ela tem que reaprender. É isso. Sem deixar de lado seus pontos fortes, sem deixar de lado aquilo que trouxe até aqui e adaptando para o futuro. Para o futuro, é isso. E olha a gente falando isso de novo. Piadinhas internas minhas e da Isa. Obrigada, André. Foi fantástico, de verdade. Débora, Isabela, muito obrigado. Uma honra ter vocês aqui. Um papo que podia rolar por horas e horas. Sempre é muito gostoso, assim, quando a gente, né, o papo flui naturalmente. E para mim foi um prazer contar com vocês aqui hoje. Obrigada a vocês. E ó, deixa eu só mandar um beijo para todo mundo que está com a gente aqui, pessoas queridas nos acompanhando. Então, né? Assina aqui o canal, vai todo mundo junto, vamos aprender sempre junto, maravilhoso. Obrigada, André, pela oportunidade. Isso é bom demais, né? A gente conectado a uma comunidade muito maior que a gente, onde a gente aprende todo dia com todo mundo. E isso aqui é um pouquinho mais do que a gente pode deixar de contribuição. Então, um prazer muito grande estar com vocês. Pessoal, muito obrigado que acompanhou ao vivo aí pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado a você que está ouvindo gravado também. Esse episódio vai sair no dia 23, na próxima quarta-feira. Quero agradecer a todos, então, principalmente aos membros do canal que contribuem todos os meses para que a gente possa manter o canal funcionando. Se você também tem interesse, né, da sua empresa patrocinar o nosso canal, entre em contato, a gente monta um projeto bacana aqui em conjunto. E lembrando, antes de encerrar, que a gente sempre tem agora as próximas turmas do uso do ChatGPT no trabalho. A próxima vai ser no dia 23, para quem está ouvindo ao vivo, ou quem pegar no primeiro dia, logo de manhã, que sair na quarta-feira que vem. Ainda dá tempo de entrar na turma 11, mas a gente tem aí muitas oportunidades, sempre tem o link aqui na descrição do episódio, você consegue encontrar. E mais uma vez, lembro todo mundo que o curso de FEL, novo, revisado, está saindo, a gente já está para marcar a próxima data, eu vou colocar aqui no canal também para vocês poderem acompanhar, ou lá no meu LinkedIn, um trabalho muito bacana, gravado em estúdio, altíssima qualidade, vem coisa muito boa aí pela frente, e a gente vai divulgar aqui no canal. Tá joia? Gente, muito obrigado pela participação nesse episódio aqui sobre Lean Portfolio Management. Eu encontro vocês aqui na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.